Olá, queridos irmãos, amigos, sejam bem-vindos. Obrigado por nos permitir entrar na sua casa através do seu computador, da sua TV, do seu smartphone. Obrigado por nos permitir entrar na sua vida, por dedicar este tempo para nós. Adorar a Deus é a nossa prioridade suprema. É o maior de todos os privilégios que nós temos. E eu quero convidar você a fazer isso com toda a alegria, a absorver cada momento deste culto que foi preparado para você, para a sua família, com toda a dedicação de todo o nosso coração para servir a Deus e servir você. Por isso, receba este convite e nos acompanhe até o fim, participando, orando, cantando, ouvindo a palavra de Deus, para que juntos sejamos edificados, ainda que não possamos estar presencialmente juntos. Seja bem-vindo, adore a Deus com alegria. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Amém. Vamos juntos celebrar o nosso Deus mais uma vez. Que bom que você escolheu estar aqui conosco. E mesmo distante, mesmo nesse isolamento, é bom saber que você está pertinho aí da telinha. Pertinho da telinha, irmã Maria Amália, tantos outros queridos que estão conosco. Como é bom celebrar com você. Estamos com saudades, mas um dia isso vai acabar. Mas eu tenho certeza que aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos e planejamos, está pronto a derramar as bênçãos dele na minha vida e na sua vida nessa celebração. Vamos celebrar. A ele seja dada a honra e toda a glória. Glória e majestade. Glória e majestade. Você
Esse tem sido um tempo precioso para crescermos como discípulos de Jesus e nos envolvermos em cada área da nossa igreja, em especial nesta área que é a contribuição financeira. Continue expressando a sua fidelidade através do dízimo, a sua generosidade através das ofertas, o seu compromisso com a sua igreja local. Somos uma família e tenho certeza que o Senhor vai sustentar a sua vida, a sua família e também vai nos sustentar como Igreja de Jesus Cristo. Contribua, se envolva, participe e continue firme na caminhada com Cristo e na caminhada comunitária. Deus te abençoe grandemente. Somos Igreja do Senhor, um povo unido em amor, chamados para abençoar sua família. Unidos na esperança e fé, cheios da graça e temor, pai e mamãe, filhos e avós, Deus planejou família do Senhor.
Graça e paz. Vamos meditar na palavra do Senhor, no texto em que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, dirigida a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 16. O tema desta meditação é Em Sintonia com Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Escrevo essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Fala-nos, Senhor, e proporciona a Tua vontade em nossas vidas. Cumpre o Teu propósito em nossas vidas. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia eu li a respeito de um aluno que recebeu de volta o seu trabalho corrigido pelo professor. E no trabalho estavam registradas as seguintes considerações: tema criativo, argumento convincente, ótima abrangência, excelente bibliografia, vale nota 10, mas você está reprovado porque não foi isso que eu pedi. Eu fico pensando se alguns crentes e até mesmo algumas igrejas de hoje não correm o risco de ouvir algo parecido da parte de Jesus Cristo na ocasião da sua volta. São tantas atividades sendo realizadas, muitas delas boas, criativas, inteligentes, bem feitas. Mas será que é isso que o Senhor da igreja realmente pediu? Será isso que o Senhor espera, que o Senhor planejou para a sua igreja na terra? As palavras do apóstolo Paulo expressam que Timóteo e a igreja de Éfeso, que ele pastoreava, ocupavam um lugar muito especial, não só no coração dele, o apóstolo, mas também no coração de Deus. E por isso o Espírito Santo usou Paulo para mostrar 3 figuras que descrevem como Deus vê a sua igreja e o que ele espera de cada cristão que faz parte dela, que faz parte do seu povo reunido e chamado para uma missão. As 3 figuras que Paulo utiliza: casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ele estava falando não só de uma igreja específica, apesar de estar se dirigindo a uma igreja específica, mas ele estava falando a respeito de todas as igrejas que se reúnem em nome de Jesus Cristo em todos os lugares e em todas as épocas. E cada figura dessas carrega uma característica essencial de uma igreja que está alinhada à vontade de Deus. A primeira imagem e, portanto, a primeira característica é que ela funciona como uma família. Porque é uma família, a família de Deus. Ao falar da igreja como casa de Deus, Paulo estava pensando não só num lugar de habitação, mas estava pensando nas pessoas que habitam ali naquele lugar. Estava pensando numa família. E dessa maneira, ele estabeleceu como deve ser o nosso convívio e como devem ser os nossos relacionamentos como crentes, como cristãos, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo Jesus.
Nessa casa vivem Deus, o Pai, junto com os seus filhos. Cada filho está aprendendo e crescendo em sua relação de amor e de obediência com o Pai e recebendo do Pai todo o amor e cuidado. Ao mesmo tempo, cada filho está aprendendo a interdependência, a cooperação no convívio com os seus irmãos, com os quais ele divide as tarefas e compartilha dons, talentos e serviços. Essa é uma verdade muito fácil de entender, mas não tão fácil de colocar em prática, principalmente num tempo como o nosso, que nos induz a buscar constantemente e somente os nossos próprios interesses e a nos portar como quem quer ser servido, muito bem servido, ao invés de servir. Viver como família de Deus é acolher a Deus por Pai e os crentes como os nossos irmãos. E só quem foi alcançado pela graça de Deus, só quem está sendo guiado pelo Espírito de Deus é capaz de viver e ter prazer em fazer parte desta família. É preciso nascer de novo, é preciso pertencer a Deus, é preciso ter sido adotado como filho de Deus e, portanto, acolher todos os cristãos como seus irmãos numa comunhão que é muito mais do que psicológica, é espiritual. É preciso aceitar as diferenças que existem naturalmente entre os irmãos. É preciso considerar um privilégio cuidar e também receber cuidado uns dos outros. É preciso cooperar para que os outros sejam aperfeiçoados na fé. Eu me lembro quando os meus filhos completaram 3 anos de idade, que nós fomos ao poupa-tempo tirar o documento de identidade. Chegando lá, depois de apresentar tudo aquilo que é exigido, o órgão emissor emitiu o documento, com perdão da redundância, ele deu o documento das crianças e, a partir daquele momento, os nossos filhos passaram a ser reconhecidos como cidadãos brasileiros. Naturalmente, o governo não tornou nossos filhos cidadãos, porque o que faz deles cidadãos é eles terem nascidos aqui no Brasil e serem filhos de pais brasileiros. O que o governo fez foi reconhecer a cidadania deles. Da mesma forma acontece com relação à igreja. Quem faz cristãos é Cristo. Você se torna um filho de Deus por ter nascido de novo pelo poder de Deus. Mas a igreja é como aquele órgão do governo que reconhece, que é capaz de reconhecer e de atestar a cidadania. A família de Deus é uma família espiritual formada por Deus, que inclui pessoas que nasceram espiritualmente por ação do Espírito pela fé em Jesus Cristo. E a igreja é a expressão local e visível da família de Deus e deve, portanto, viver, funcionar como uma família. A segunda imagem é tão forte e tão vívida quanto a primeira. Fala da igreja como uma comunidade formada por verdadeiros adoradores. A segunda figura que Paulo usou para se referir ao grupo de irmãos foi a igreja do Deus vivo. Essa imagem destaca que a igreja é composta por adoradores fiéis. Sempre que Deus é citado na Bíblia como o Deus vivo, ele está sendo comparado aos ídolos, que por natureza não têm vida. Eles não podem fazer nada. Eles não podem andar, eles não podem ouvir, eles não podem falar, porque eles simplesmente não têm vida. E é interessante Paulo ter
usado essas palavras ao se dirigir para os irmãos da igreja de Éfeso, porque aquela cidade tinha muitos templos que eram edificados a ídolos que os membros da própria igreja haviam cultuado, haviam adorado no passado. Mas o passado já era passado. E agora eles serviam a um Deus vivo, verdadeiro e que não admite divisão de lealdade. Essa é uma verdade também fácil de entender, mas difícil de vivenciar. Sabe por quê? Porque as preocupações e as distrações da vida podem enfraquecer a nossa consciência da presença de Deus e a nossa fidelidade de tal forma que venhamos a nos tornar indiferentes com relação às coisas de Deus e a viver uma vida não muito diferente da vida de quem não conhece ao Senhor e continua servindo aos ídolos deste tempo. De repente nos encontramos gastando recursos preciosos como tempo, dinheiro, dons, talentos a serviço dos ídolos da carreira, do dinheiro, do prazer e tantos outros ídolos modernos que nos fazem deixar de lado a nossa devoção a Deus e a nossa missão no mundo. Lucas escreveu que na igreja de Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Chamados por quem? Naturalmente, por aqueles que eram de fora, que estavam de fora da igreja. Porque do lado de dentro, eles se chamavam de servos, eles se chamavam de discípulos ou escravos do Senhor. Isso por causa do amor e da fidelidade que nutriam para com Ele. Só que hoje, o termo cristão virou grife ou ficou associado a um tipo de posição política ou ideologia, ou vinculado a uma tradição familiar ou a uma cultura, e infelizmente já não define muita coisa a nosso respeito. Mas nós podemos demonstrar que não é assim. Mas só iremos mostrar o que verdadeiramente significa ser cristãos a partir do momento que nós formos uma comunidade de verdadeiros adoradores de Cristo. Ou seja, somente a partir do momento em que a nossa devoção e a nossa fidelidade, a nossa lealdade nos impeçam de nos vender ou de abrirmos espaço em nosso coração aos ídolos deste tempo que estão constantemente disputando pelo controle da nossa vida. E a terceira imagem, a terceira figura que o apóstolo Paulo usa, fala da igreja como um grupo de discípulos que perseveram na verdade. Paulo chama a igreja de coluna e fundamento da verdade. Como igreja, somos, portanto, como um suporte que sustenta e que eleva a verdade de Jesus Cristo, a verdade que é Jesus Cristo. Éfeso era o centro do culto à deusa romana Diana. O templo de Diana, para você ter a ideia de como era magnífico, ele estava entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo tinha 100 colunas de mármore, com mais de 18 metros de altura e que sustentavam
um magnífico teto também de mármore. Essas colunas sustentavam a belíssima construção e a elevavam às maiores alturas, de modo que fosse vista em toda a cidade e seus arredores. Elas davam ao templo de Diana todo o destaque. Já a igreja de Éfeso não tinha templo que se elevasse sobre a cidade e nem precisava de um, porque o edifício que ela sustentava, o edifício que ela dava visibilidade, não era de pedra. Ela sustentava e dava visibilidade à verdade de Deus, à verdade da palavra de Deus, à verdade que transforma vidas. Faz parte da natureza e da missão da igreja proteger a verdade de todas as formas de erro, de falsas doutrinas, de ensinos que corrompem. Mas também faz parte da natureza, da missão da igreja, fazer com que a verdade seja elevada, com que ela se torne visível da maneira mais ampla possível. Mas a igreja só protege a verdade se for protegida pela verdade. E ela só torna a verdade visível se estiver vivendo ela mesma de acordo com a verdade. E a verdade que a igreja deve proteger e pôr em evidência é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho que não é somente um conceito, ou uma filosofia, ou uma ideologia, o Evangelho que é uma pessoa a quem os cristãos devem manter total lealdade e intimidade. Quando uma igreja está realmente sendo coluna e fundamento da verdade, quando seus membros estão comprometidos em proteger e em destacar, não a si mesmos, nem ao seu nome, nem aos seus líderes, nem aos seus programas, mas a Jesus Cristo, ao Evangelho que anuncia Jesus, que declara o que Jesus fez, que declara quem Jesus é, que declara que é no nome dele e em nenhum outro nome que há salvação. Por isso, eu concluo convocando você a uma reflexão. Nós devemos refletir com cuidado sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Se as nossas atividades pessoais e comunitárias, mesmo sendo aparentemente boas, criativas e inteligentes, são exatamente aquilo que Deus espera de nós. Porque se elas não forem o que Deus planejou para nós e aquilo que Ele deseja que façamos, não valem absolutamente nada espiritualmente falando, não tem nenhum valor para o reino de Deus. É somente a Deus que nós devemos agradar. E nós só realizamos a missão que nos foi dada como povo de Deus se nós vivermos segundo os propósitos que Ele traçou. E Deus não nos deixou no escuro. Ele usou o seu apóstolo para definir através dessas três figuras com muita clareza, com muita simplicidade, o que significa ser uma igreja, o que em essência a igreja é e a igreja faz. Casa de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Ainda que Paulo estivesse falando para uma igreja local, específica de sua época, o Espírito Santo estava, através dele, declarando quais são as características que todas as igrejas de Jesus Cristo devem possuir em qualquer lugar e em qualquer tempo.
Cada figura revela uma prática essencial, um aspecto necessário da vida de uma igreja que está alinhada à vontade de Deus, da vida de cristãos que estão alinhados à vontade de Deus. Essa igreja funciona como uma família, porque de fato é uma família, a família de Deus. Essa igreja é formada por uma comunidade de verdadeiros adoradores, porque adorar a Deus é a prioridade suprema de todos os cristãos. E essa igreja opera como um grupo de discípulos que estão perseverando na verdade, para que a verdade esteja protegida e evidenciada para todo o mundo. A nossa igreja, Igreja Batista da Lapa, só pode estar em sintonia com Cristo se estiver desenvolvendo essas 3 características, se elas estiverem presentes na vida de cada um de nós que somos seus membros. Portanto, viva em sintonia com Cristo para que a sua igreja esteja em sintonia com Cristo. Seja de fato um membro atuante da família de Deus. Seja um verdadeiro adorador e que em suas palavras e atitudes diárias a verdade do Evangelho, do santo nome de Jesus Cristo, seja defendida e seja demonstrada de maneira inconfundível e incontestável. Que Deus ajude você, que Deus me ajude, que Deus nos ajude e também nos abençoe. Vamos cantar isso? Satisfação sem fim. Vamos juntos? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz. Sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, só que Jesus virá vencendo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Vamos lá. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus. E agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus. Em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sem paz. Sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, só que Jesus virá vencê-lo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Como é precioso esse tempo em que podemos estar juntos em adoração. Como eu disse no começo, a adoração é nossa prioridade suprema, mas também temos outros privilégios como a comunhão de amor que há em Cristo Jesus e também a oportunidade para aprender e testemunhar da palavra de Deus. Por isso, participe de todos os nossos encontros,
todos os domingos, às 10h15 da manhã, a nossa EBD Express. Às 10h45, a celebração da manhã. Às 16 horas, programação linda voltada para os pequeninos, nosso IBL Kids Connect. E às 18 horas, a celebração da noite. Você é bem-vindo. Nós ficamos felizes em te envolver nessa grande comunhão de nós, povo de Deus, que nós temos como Igreja de Jesus Cristo. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você.